Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Código Empresarial, um podcast que investiga o que está por detrás da história de empresários e líderes de sucesso. E no episódio de hoje eu tenho uma pessoa muito, mas muito especial que está aqui pela segunda vez e é uma pessoa que eu divido a minha jornada de vida há 21 anos, que a gente trabalha junto há 16 anos. Minha esposa, mãe dos meus filhos, Paula Cintra, treinadora comportamental, especialista em desenvolvimento humano, sócia, fundadora da Parque. Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer enorme estar aqui novamente no Código Empresarial. É isso aí. E antes da gente começar esse bate-papo, gostaria de agradecer a Decorato, loja referência aqui em Indaiatuba e região quando se fala sobre móveis e decoração. Muito obrigado, Decorato, por preparar todo esse cenário para nós. E aí, Paula, quem não te conhece, quem é você? Eita! Você já chegou chegando, já metralhando? Tá. Essa é uma pergunta... Nossa, você fez... Gente, eu não sabia as perguntas hoje, viu? Nada, zero. Na verdade, eu não sei. Interessante você fazer essa pergunta, Bruno, porque dentro de um dos nossos processos, a gente faz um bate-papo antes, e essa é a pergunta que eu faço para as pessoas, e as pessoas travam. E nunca ninguém tinha feito essa pergunta para mim. Quem sou eu? Eu sou uma mulher apaixonada pelo ser humano, uma mulher apaixonada pelo que faz profissionalmente, apaixonada por ser mãe, era um dos meus grandes sonhos desde menina e achava que isso não ia acontecer. Sou muito, muito, muito feliz no meu casamento com o meu marido. Sou uma mulher que acredito que o sim que eu dei para o meu casamento, ele é um sim para a vida toda. Sou uma pessoa que gosto muito de me entender. Eu acho que o meu grande servir hoje, ele veio da minha grande dor. Então, hoje, poder proporcionar para as pessoas para que elas se conheçam é porque eu gosto muito de me conhecer. Eu sempre falo, quando eu vou para alguma imersão, algum treinamento, que eu tô como aluna, né? E me perguntam, né? Qual que é a sua busca ou sua expectativa dentro do processo? Eu sempre falo, eu quero encontrar novas Paulas que eu ainda não encontrei. Então, essa sou eu. Que legal. E quando que a gente fala da questão profissional, sei que você ocupa diversas identidades, senta em muitas cadeiras. Sim. Como que você se define profissionalmente? Bom, hoje profissionalmente eu tenho 2 papéis, né? Eu tenho o meu grande papel e eu acho que é o que a longo prazo é onde eu quero estar 80%, que é realmente somente nas entregas, nas mentorias, dentro de salão de treinamento, cuidando das pessoas. E paralelo a isso, eu também sou a gestora, né, da Parque ali nos processos de imersão, onde eu estou ali olhando o todo, ainda executando algumas coisas das quais eu entendo que a jornada ela é passo a passo, né? Eu não daria conta hoje de ter uma equipe de 10, 15 pessoas. Por quê? Porque as coisas elas vão se construindo ao longo do tempo. Então eu venho nessa construção já há 4 anos na Parque, deixando, né, alguns papéis aos poucos para realmente eu estar 80% no lugar que eu amo. Eu gosto muito dos bastidores, já contei isso para vocês no primeiro episódio que eu vim, que eu venho dos bastidores, então é um lugar onde eu gosto, onde eu me identifico. Para mim, eu acho que quando a gente fala de missão, de propósito, sabe? Para mim, o servir sempre foi algo muito prazeroso, né? Então, os bastidores, ele traz muito esse servir, né? E eu gosto demais. Então, é isso, né? São esses lugares aonde eu hoje estou e aonde eu pretendo estar muito em breve. Legal. Para quem não conhece a Parque Desenvolvimento Humano, a gente tem 2 braços muito bem estabelecidos e braços fortes, né? Do lado que eu administro e faço a gestão, a gente fala muito de treinamentos corporativos, sempre levando para esse lado da parte comportamental, trabalhando também
com empresários de empresas com estrutura familiar, que é a minha grande especialidade, dando mentoria, e a gente tem a formação Líderes Fora de Série, que eu considero a mais completa formação comportamental para líderes empresários. Então, esse é um braço que a gente tem, que eu administro, mas a gente tem o outro braço, que é o que você administra, muito focado em cuidar do CPF. Então, fala um pouquinho da Parque sobre esse outro braço que você administra, né? Então, a gente tem gestões, vou dizer, não independentes, mas diferentes, cada um cuidando de um braço, mas quando que a gente está ali dentro das entregas, a gente divide muito essas entregas, mas me fala desse braço da Parque que só cuida do CPF. Só antes de eu falar sobre isso, é interessante, né? Porque talvez para algumas pessoas, como assim, né? Bruno cuida de uma parte, Paula cuida de outra, e para nós, essa divisão, ela sempre ficou muito... A gente foi construindo essa divisão aos poucos, até porque a gente também testou de uma outra forma, e isso eu sempre trago, né, para minha equipe, que muitas vezes a gente vai viver algo, a gente vai testar e entender o que faz sentido ou não, né? Sem chicotinhos. E essa divisão, ela ficou muito, muito leve quando a gente entendeu que Bruno é o cara que está realmente 24 horas dentro das empresas, com os empresários, com os líderes. Então, esse lugar é um lugar onde você caminha e transita de uma forma muito leve, assim como para mim também, né? Que venho e sempre vim dos eventos, né, de treinamentos presenciais, onde nós juntamos grupos de pessoas para trabalhar o autoconhecimento. Então, para mim também estar nesse lugar, ele é muito leve, é muito prazeroso, é um lugar onde realmente eu gosto de estar. Não que eu não goste de estar dentro das empresas, mas o meu lugar dentro das empresas é muito cuidando do CPF de quem está lá. Então, só trazendo para vocês o porquê, né, que teve essa divisão, que eu acho que ficou muito... sobre a nossa jornada, né? Então, sou muito feliz da Parque poder ter esses dois conjuntos, esses dois braços, onde um abraça o outro, né? Em momentos onde o empresário precisa olhar para o CPF, ou pessoas que vêm, né, para olhar para o CPF, mas precisa também olhar para o CNPJ. E falando do meu lado que me cabe, né, hoje é onde eu estou com a gestão, eu falo para as pessoas que eu levanto uma bandeira, Bruno, que é a bandeira do que tudo que a gente vive 24 horas nada mais é que comportamento, né? Que são estar aqui foi diante de um comportamento que eu tive de dizer um sim para você, de deixar as crianças, né, hoje no clube, para poder estar aqui. Qualquer que seja a nossa decisão, por detrás existe um comportamento. E muitas vezes as pessoas, elas querem tomar novas decisões, elas querem mudar sem olhar para o comportamento. Então, eu sempre levanto a bandeira de que qualquer tipo de mudança que a gente precisa fazer na vida, qualquer tipo de estrutura, olha, não tá legal assim, eu quero fazer dessa forma, a gente precisa olhar para dentro da gente, né? O que eu percebo na maioria das vezes são as pessoas querendo olhar para fora. As pessoas sempre responsabilizando o que está do lado de fora. Então, muitas vezes eu não consigo performar na minha vida pessoal, profissional, porque fulano fez isso, ou porque o governo, ou porque a cidade, ou porque... E esquece de olhar para dentro. Então, a minha bandeira sempre foi e sempre será que qualquer que seja, eu brinco que falo que é BO, qualquer BO que a gente tenha na nossa vida, olha para dentro, né? Por quê? Porque quando eu olho para dentro, eu entendo e consigo mudar aquilo que eu quero para minha vida, né? Então, essa é a bandeira que eu levanto. E aí são os processos que a gente traz para poder as pessoas, então, olhar para dentro. A gente tem N processos para fazer isso, né? Desde uma mentoria individual, aonde ali eu pego na mão mesmo, né? No dia a dia, para entender o que está acontecendo. Um olhar um pouco mais do aqui e agora, né? Para a gente ir trazendo clareza. Eu sempre falo que primeiro eu preciso entender o porquê que eu faço o que eu faço, para depois eu começar, então, fazer algumas mudanças. Então, a gente tem mentoria, a gente tem um programa, né, que é o Mapa Interior, que é o filho mais novo, caçula, onde eu fico com as pessoas, né, em grupo, uma mentoria em grupo durante um mês,
aonde a pessoa ela tem a possibilidade de, então, trabalhar esse autoconhecimento, principalmente para as pessoas que ainda nunca deram esse passo, sabe? Para elas começarem a entender sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento, começar a entender muito do que aquilo que eu tenho hoje no meu aqui e agora, que está conectado com a minha jornada de vida. Então, a gente trabalha dentro do mapa interior. A gente tem um processo de apenas um dia, que é o Life, onde eu trabalho muito essa questão de inteligência emocional, só que um pouco mais do quem eu sou, sabe? Um olhar mais para dentro. A gente tem também o reencontro, que o próprio nome já diz, e esse eu falo que é o meu filho favorito, né? Porque eu acredito demais e a minha vida ela foi assim, né? Eu só consegui mudar muitos comportamentos quando eu olhei para minha história de vida e entendi, eita, o que me dói hoje está conectado com algo que foi lá da minha infância, que foi com a minha adolescência, e eu pude ressignificar tudo isso. Então, o reencontro é justamente você reencontrar com o seu passado de uma forma leve, de uma forma amorosa, porque muitas vezes eu ouço as pessoas falarem assim, eu não vou mexer naquilo que já ficou para trás, já me doeu, eu não quero que doa mais. E realmente não é para doer, é para olhar, para ressignificar, para não mais doer. Então, é um processo onde eu olho para minha história, eu entendo que muitos pontos, eles estão lá no meu inconsciente, não é consciente, né? Então, algumas coisas que vêm, padrões de repetição que eu tenho hoje no meu aqui e agora, muitas vezes eu nem sei. Por quê? Porque tá lá no inconsciente, tá lá guardadinho. Então, olhar para trás, olhar para o passado é justamente para a gente entender quais foram esses pontos que marcaram e ditam regras na minha vida no aqui e agora como adulto. Porque muitas vezes, eu gosto de usar muito um exemplo de um empresário que ele tinha uma dificuldade muito grande de conversar com os colaboradores. Para ele sempre conversar, pontuar, se posicionar, era algo de muito desconforto. E dentro do processo, inclusive, ele lembrou de uma cena onde ele era criança e ele estava sozinho na rua e ele foi confrontado por um garoto mais velho que ele e ele apanhou. E ele voltou para casa e não contou para os pais e guardou isso. Isso foi para lá no inconsciente dele. Quando ele estava dentro de um dos processos nossos de imersão e ele trouxe à tona, a minha dor hoje é essa, e veio essa cena, ele pôde entender. O inconsciente dele gravou o quê? Confronto gera dor. Então, eu nunca vou confrontar com os meus colaboradores, porque isso pode gerar dor. Só que isso era uma programação do inconsciente dele, ele não tinha consciência, porque a consciência dele como empresário era, eu preciso me posicionar, eu preciso falar quais são as regras, eu preciso pontuar o que tá certo e o que tá errado. Ou seja, conscientemente ele sabe o que precisa fazer, Isso. até sabe como faz, tem os recursos em tese para fazer, mas se sente travado, não faz e não sabe o porquê não faz. Isso, e não sabe por quê. E aí, quando ele toma essa... quando ele tem essa clareza, eita, isso vem dessa história, ele consegue ressignificar. Por quê? É como, claro que a gente faz isso tudo com técnicas do desenvolvimento humano, mas é como se, de forma lúdica, eu levo novamente para esse inconsciente que não precisa mais ter medo de confronto, porque hoje eu sou adulto e eu consigo fazer diferente. E aí ele passou, então, a se posicionar, e agora ele está, inclusive, com mais algumas empresas aí abrindo, porque trouxe força para ele poder ter uma equipe muito maior. Legal. E é impressionante que muitas vezes numa conversa de forma estruturada, lógica, é uma conversa técnica que a gente tem, mas extremamente humanizada, técnica porque trabalhamos já há muito tempo com isso. Sim. Eu 16 anos, você 18 anos já no desenvolvimento humano. E às vezes uma conversa de 20, 30, 40 minutos que a pessoa conta um pouquinho da jornada de vida dela, fala dos desafios que ela tem hoje, rapidamente consegue fazer a leitura do que está bloqueando ela. Isso eu ouço muito dentro das mentorias, né? Nossa, Paula, mas você me trouxe clareza para algo que eu busco muitos anos da minha vida. Como é que você consegue isso? Eu falo que eu não tenho fórmula mágica para isso, mas sim, eu tenho vivência. Ou
18 anos ouvindo histórias e encaixando tudo isso, hoje me dá essa possibilidade de realmente, em 1 hora de conversa, muitas vezes eu consigo trazer para a pessoa a clareza de aquilo que ela vem vivendo no aqui e agora, nada mais é do que algo que aconteceu ali. E isso, o trazer a clareza já desfaz muitas questões das quais eu não consigo avançar. Você falou muito que as pessoas, você ouve das pessoas, eu não quero mexer com aquilo que ficou lá atrás. Sim. E a gente sabe que não ficou lá atrás. Ele está reverberando e ditando regra até hoje. É isso? O que acontece? Quando as pessoas elas falam, eu não quero mexer com algo lá de trás, elas acreditam que isso não tá fazendo nada. Porque elas não conseguem fazer essa correlação de que isso lá de trás é o que tá impedindo, muitas vezes, no aqui e agora, de fazer alguma coisa. Então, elas vivem o aqui e agora, meio que no piloto automático, questionando muitas coisas, querendo mudar muitas coisas, mas ela não entendeu ainda que para ela mudar isso, ela precisa sim voltar lá atrás e resolver. E como que você consegue, eu não vou dizer convencer, mas trazer esse olhar para as pessoas e encorajar elas de olhar lá para Legal. trás? Olha só, que acontece? Quando o natural, tá? Vamos imaginar, vou trazer aqui para vocês para ficar mais fácil. Imagina que eu, Paula, tive uma situação lá atrás do qual eu sofri uma injustiça. Alguém tomou algo de mim, ok? E gerou uma dor muito grande. E aí eu digo assim pra você, Bruno, eu não quero voltar lá atrás, porque isso me dói muito, que é o que eu ouço. Não quero, sinto raiva. Por que a gente não consegue voltar com esse estado que eu estou dizendo agora? Sinto raiva, não me conformo, porque eu estou em estado errado. Como é que eu consigo convencer ou como é que eu consigo levar a pessoa para esse lugar? Mudando a forma de olhar para isso, antes de chegar lá. E aí tem uma palavra que as pessoas hoje, elas falam que quando elas ouvem, elas lembram muito de mim, que é a amorosidade, que inclusive eu aprendi com a minha mentora. Primeira coisa, a gente precisa olhar para essa história com muita amorosidade. Mas antes de eu olhar essa história com muita amorosidade, eu preciso primeiro também entender qual que era a intenção do outro quando ele vai lá e toma algo que era meu. Então, é um processo que eu trago só clareza, sem ainda sentir, sem olhar para trás, entende? E como é que a gente faz esse processo? Muitas vezes a gente nem conhece a história de vida da pessoa, mas através da nossa imaginação a gente pode entender. Aí a gente começa a se perguntar, por que fulano fez isso comigo? Qual que era a intenção positiva que ele tinha para ele? Nunca é intenção positiva para nós. Então eu saio do meu lugar de dor, eu saio desse meu papel e é como se eu fosse uma outra pessoa para olhar a situação, sabe? Por que ele fez isso? O que ele estava com medo? O que ele perderia se eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo, porque tomaram algo de mim, né, hipoteticamente aqui na minha história. E aí eu começo a perceber primeiro que o que aconteceu comigo nada tem a ver comigo, tem a ver com o outro, é sobre a história de vida do outro, é sobre as crenças e valores do outro, que não me cabe, a gente não consegue mudar o outro. Eu consigo olhar para o que eu sinto diante do que o outro faz comigo. Então, isso já me tira um pouco de peso. Porque a pessoa ela não estava ali querendo fazer algo especificamente para te prejudicar. Ela tinha uma intenção que era sobre ela. O medo de perder, o medo de se sentir pequeno, eu preciso ser o gordinho da bola, então eu não vou deixar ela fazer. Enfim, hipoteticamente várias situações que poderia. Então isso já traz leveza. Aí depois eu vou olhar para mim. Mas eu preciso olhar para mim não com um olhar de crítica, que é o que as pessoas fazem. A maioria das pessoas que, quando começam o processo comigo, elas sempre se colocam num lugar de culpado, de chicotinho. E aí a gente precisa ter esse olhar de amorosidade, de entender que naquele momento, talvez eu não sabia fazer diferente. Talvez eu aceitei porque eu estava com medo de algo. Então é se colocar num lugar realmente de empatia, de vulnerabilidade, de eu não sabia fazer diferente. Hoje, se alguém tomar algo de mim, eu vou fazer diferente, porque eu aprendi. Então eu volto para trás para olhar primeiro com amorosidade.
Quando eu tenho todo esse olhar, aí eu vou para a dor. Aí a hora que eu vou para essa dor, aí eu consigo ressignificar. Então eu consigo levar a pessoa para esse lugar da dor, mas primeiro ela precisa olhar para essa situação com leveza e amorosidade. Deixando o que é do outro com o outro, tomando a responsabilidade daquilo que, infelizmente, na época eu deixei, eu não sabia fazer diferente, eu também tinha minhas intenções positivas, entende? Então é se colocar nesse lugar. Aí sim a gente consegue chegar na dor. Interessante você falar isso, porque hoje em dia se fala muito sobre inteligência emocional e talvez a grande maioria das pessoas que fala sobre inteligência emocional no dia a dia não tenha a compreensão exata do que de fato é inteligência emocional. Então, se a gente pega o primeiro pilar, que é autoconhecimento, pressupõe que a gente saiba responder o que eu estou sentindo. Por que que eu tô sentindo isso e o como que isso reverbera? Da onde vem? Então, da onde vem, como que isso está reverberando em mim, seja no meu corpo físico, mental, emocional, tá ditando regras de como que eu vou agir e reagir diante das circunstâncias. Então, imagina que a pessoa tem essa dificuldade. Você pegou o exemplo de uma pessoa que tenha a dificuldade de entrar num conflito porque tem uma programação frente ao que aconteceu lá. Ela não consegue saber o que ela está sentindo, o porquê que ela não consegue entrar num conflito, se posicionar. Ela não sabe, então, o que ela está sentindo, por que que ela está sentindo aquilo, e ela também não consegue entender, né, tudo que está acontecendo com ela. Então, de fato, essa pessoa não tem inteligência emocional. Não. Até porque inteligência emocional não é só isso, né? São 5 pilares, Sim. né? Esse é só o primeiro. E isso que é interessante. Eu estava falando hoje de manhã com as meninas que trabalham comigo, que muitas vezes, o que as pessoas elas procuram? Elas procuram mudar, exemplo, eu quero emagrecer. Óbvio, tá bom. Como é que você faz para emagrecer? Eu como uma alimentação mais saudável, eu faço uma atividade física. Legal. E por que você não faz? Porque é o que está por detrás do não fazer que é muito mais profundo do que simplesmente só saber o que eu preciso fazer. Então as pessoas elas não conseguem chegar nesse lugar, por isso que precisa de ajuda. Né? Essa história de vou ler livro, eu vou assistir aulas sobre autoconhecimento, é muito vago, é muito raso. Superficial. É muito raso. Por quê? Porque você tem uma história. E cada ser humano tem uma história totalmente diferente. Tem uma programação que foi criada desde a hora que estava na barriga da mãe. Não lembro se eu contei isso no podcast passado, mas eu sou terapeuta renascedora, que através da respiração a gente consegue acessar situações que estão lá no nosso inconsciente. E quando eu fiz a formação e eu fui para a barriga da minha mãe, eu descobri uma história aos 2 meses de gestação que eu só sentia no meu corpo. E aí eu fui depois, né, validar com a minha mãe e ela trouxe a situação que tinha acontecido com ela. E olha que doido, o sentimento dela gravou no corpo desse bebê e eu só tinha a sensação, mas eu não tinha a história, eu não sabia. Mas era uma sensação que eu carreguei durante muitos anos da minha vida. Então precisa de ajuda. Sim. Então vamos lá, vamos desmistificar. Quando você fala isso, para mim é muito simples de entender, uma técnica de respiração com o conceito do renascimento, mas o que de fato é isso? Como que as pessoas acessam essas memórias? Então, tudo que a gente viveu, sentiu, passou, deu significado, mudou a forma de pensar, a forma de sentir e automaticamente o comportamento, essa programação está instalada aqui. Então, de fato, é possível a gente conseguir acessar as memórias, entender o que aconteceu, o porquê que a gente deu o significado e a partir disso dar um novo significado e uma nova programação? Sim, dá. Mas tem um ponto muito importante aqui que eu quero trazer para você, Bruno, que é o que mais vem acontecendo com as pessoas que chegam até mim. Presta atenção no que eu vou falar. O ser humano quer tudo para amanhã. Uma ansiedade de resolva e me traga tudo como se fosse uma pílula mágica. Por que eu tô trazendo isso? Porque eu gosto de trazer uma frase, e eu trago isso muito dentro dos nossos processos, que é, vai chegar até você aquilo que você dá conta de resolver. Então, quando a gente começa um processo de autoconhecimento, é pro resto da vida. Não vai acabar amanhã. Eu tô há 18 anos no desenvolvimento humano e chegou para mim essa situação agora.
Como chegou para mim a semana retrasada uma nova situação. E como eu amo me conhecer, eu falo que eu sou detetive da minha vida, então tá tudo bem chegar, mas é aos poucos que vai chegar. Né? Então, primeiro eu queria te dizer isso, né? Antes das pessoas assistirem e falar assim, meu Deus, então agora eu quero... Abra o livro da minha história. Paula, 46 anos, resolva... Eu tenho 46 anos, resolva toda a minha vida, Bruna, agora, em um final de semana. Não funciona assim, né? A gente tem camadas das quais a gente dá conta de resolver. Inclusive as pessoas que falam pra mim, eu não quero mexer com aquelas coisas lá do passado. Eu falo assim, mas talvez nem venha. Venha outras que você não sabe. Porque o nosso inconsciente ele é muito sábio. Ele traz aquilo que eu consigo hoje olhar. Muitas pessoas chegam também dizendo assim, ó, acontece muito. Talvez você seja uma delas. Eu não lembro de nada da minha infância. Provavelmente foi porque aconteceram algumas questões na infância, das quais foram tão dolorosas que o inconsciente, como ele é muito sábio, ele foi lá e guardou. Guardou para te proteger, para nos proteger. Ah, então é possível relembrar da minha infância? É, aos poucos. É. E aí tem várias técnicas pra gente fazer isso. Várias. Inclusive, agora, eu imagino que o que a gente está conversando, o que a gente está falando, talvez você se lembre de algo só pelos nossos exemplos. Já é, porque dá conta de resolver. Sim. Se chegou, é porque dá conta de resolver. Resolva. Há 16 anos atrás, quando eu entrei nesse mundo do desenvolvimento humano, eu acreditava que o processo de autoconhecimento a gente acessava, resolvia e a partir disso a gente não teria mais problema. E até hoje eu vejo diversos gurus fazendo a promessa da pílula mágica, dizendo que num final de semana vai resolver todas as questões. Como que você enxerga tudo isso? Porque cure sua vida em um final de semana. Porque eu tô há 16 anos ainda passando pelo meu processo terapêutico de me conhecer, e quanto mais eu me conheço, mais eu percebo o quanto que eu preciso olhar para as questões, ressignificar, ajustar, né, refinar algumas coisas. Então, de fato, num final de semana não resolve. Não. Não? Não. Ai, sinto lhe dizer, não. Sinto lhe dizer, não. Primeiro, é muito doloroso. Eu estava hoje vendo, inclusive, uma postagem, né, de um grande mentor nosso falando justamente sobre isso. O quanto que ele está cansado dessas promessas de treinadores e que a gente deveria se unir para acabar com eles, né? Mas deixa que o deles está guardado. Que essas promessas, as pessoas, elas acreditam, elas caem, porque elas... Acabei de falar agora há pouco, é sobre ansiedade, eu quero que resolva amanhã, me dá uma pílula que eu tome e não sinto mais dor, né? Então... Infelizmente, dói ver isso, mas, como eu disse agora há pouco, a gente não consegue mudar as pessoas, a gente só consegue, né? Então, a gente continua entregando e falando daquilo que a gente acredita. O que eu acredito sobre as nossas dores, né? Quando eu tenho eu gosto de usar muito um exemplo que é meu, inclusive. Então, eu tive, né, um trauma muito, muito grande de infância de rejeição. E isso era uma dor latente, da qual, como adulta, quando acontecia algum processo onde eu me sentia rejeitada, quem já assistiu o filme Red, né? Eu me transformava naquele urso vermelho enfurecido, né? Então, eu batia de frente, eu queria defender. Então, eu tinha uma postura de agressividade. Depois, quando passava, eu me arrependia. Por quê? Porque eu não tinha autoconhecimento. Então, quando eu comecei a olhar para isso, o que eu digo? Hoje, Paula, você não sente mais a rejeição? Não é que eu não sinto. O corpo, né, a programação mental, ela tá aqui ainda. Então, se acontece uma situação onde aparentemente eu estou sendo rejeitada, o meu corpo ele vai trazer sinais e eu vou perceber na hora. A diferença por conta dos processos eu não me transformo mais no urso vermelho, eu não tenho agressividade, eu primeiro me acolho rapidamente, coisa de segundos, eu me acolho, essa é a sensação que eu já conheço que vem do passado, isso não tem a ver comigo, eu já consigo fazer toda a leitura e rapidamente eu fico bem.
Então, porque eu nunca vou apagar o que aconteceu na minha história no passado. É isso que as pessoas, às vezes, elas falam. Você vai apagar o que aconteceu? Não, não vou. É sua história. Eu não mudo o passado. Eu até brinco, eu falo, meu sonho de consumo era ter uma varinha de condão de... Você muda o significado do Isso. que aconteceu. E Eu aí a mudo percepção é o diferente. significado. A gente muda o significado do que aconteceu, porque eu consigo, com todo aquele processo que eu trouxe agora há pouco da forma de olhar, eu mudo a forma como o meu corpo reage, porque como é que funciona uma dor, né? Então, imagina que não tenho conhecimento, nunca trabalhei, né, essas questões, mas aconteceu lá no meu passado a rejeição. Então, hoje eu, como adulta, vem a primeira coisa. O meu sistema, ele já grita como alerta, você vai sentir dor de novo, e aí ele já dispara no meu corpo, e sem eu conseguir racionalizar, eu já fui. Né? Então, essa é a forma que as pessoas agem quando elas estão no automático e não estão olhando para dentro delas. Tá. Então, a gente traz leveza para algo que aconteceu, mas eu nunca vou mudar o que aconteceu. Entendi. E qual que é a sua grande promessa, então, quando a gente fala do reencontro, que é um treinamento, que é um processo de imersão, de um final de semana, que envolve não só ali, né, o final de semana, mas tem antes da conexão, né? Você faz ali uma sessão de mentoria individual, depois pós-treinamento tem uma sessão em grupo, depois outra individual, ou seja, é todo um processo, uma jornada que a pessoa vive. Qual que é a sua grande promessa, então, de transformação? Se não vai mudar, se não vai resolver todos os problemas, não é uma pílula mágica, o que que é essa imersão? A imersão, primeiro, ela vai trazer clareza, muita clareza, sobre como funciona o ser humano. Então, a partir do momento que eu entendo como eu funciono, eu tô muito mais em alerta para o que eu vou sentir no meu dia a dia. Então, é clareza de como que eu funciono. Eu falo que é o mapa, eu entrego o mapa para você de como é que você funciona. A gente vai, sim, trabalhar alguns pontos, né? Que pontos são esses, Paula? Não sei, porque é sobre a sua história. É sobre as suas escolhas e é sobre o que vai chegar para você, né? Então, sim, a gente vai ter padrões de comportamentos diferentes. Isso é prova, né? Tem algumas pessoas que falam assim para mim, Paula, eu mudei, mas eu não sei como eu mudei, o porquê que eu mudei e como tá diferente minha vida. Realmente. Traz muito mais leveza, porque a gente tira o peso da responsabilidade do outro fazer as coisas com a gente. Então, a gente traz muito mais autorresponsabilidade. Eu trago para as pessoas muito mais o posicionamento de o que eu quero para minha vida, o que eu aceito, o que eu não aceito mais. Mas não com raiva, não com força, mas com amor por mim. Eu ajudo as pessoas a se colocarem em primeiro lugar. Mas para eu me colocar em primeiro lugar, eu preciso olhar para as minhas dores. Então, a grande promessa eu vou trazer clareza. A gente traz clareza para as pessoas de tudo que ela viveu, para que ela possa continuar a jornada dela de uma forma muito mais leve. E aí, a partir disso, o que a gente trabalha muito forte é a Total. autorresponsabilidade. Então, tira esse peso também de trazer responsabilidade para os outros, se acolher, ter empatia consigo, se perdoar, se amar, também frente às situações, também poder perdoar se necessário, mas criar um novo significado para tudo isso. Traz leveza, mas também apresenta um caminho de como que as coisas precisam ser daqui para frente. A gente só não consegue caminhar por eles, né? A gente Sim. consegue caminhar sempre lado a lado, muitas vezes lá na frente como mentor, ou seja, apresentando caminhos dos quais a gente já percorreu para essas pessoas também terem. Sim. E nós, na verdade, eu sempre falo, né, para quem está chegando agora com a gente, não é um processo onde você passa por um treinamento, vai embora e nunca mais vai ver a gente, né? Pelo contrário, todos eles têm o nosso WhatsApp direto. A gente tem comunidade onde existe troca. A gente tem muitas aulas, né, para eles sobre o desenvolvimento humano. Então, assim, eles sempre estão se atualizando sobre desenvolvimento humano, sobre a nossa própria história. Então, não é algo que eu faço, vou embora e acabou, né? Não. Essa conexão, ela fica desde que o outro queira ficar também, né? A gente não Legal. amarra ninguém, não. Sim. Vamos lá, trazendo um outro olhar, eu anunciei aqui que a gente está 21 anos juntos Eita. e 16 anos trabalhando juntos. Acredito que nesse sentido a gente é bem sucedido.
Eu acredito também. Quais são os fatores para a gente conseguir estar há tanto tempo junto, trabalhando junto, e esse trabalhar junto é mesmo 24 horas, né? Seja na operação, nas entregas, no treinamento, no desenvolvimento de muitas coisas, compartilhando também os desafios que a gente tem, as conexões. Então, Bruno, não tem um ponto, eu acho que tem alguns, né? Eu acho que o primeiro é, a gente sempre tá olhando lá na frente o que a gente quer pra nossa vida, né? Entendendo que tudo é uma construção. A gente tem clareza que nem todos os dias são flores. A gente tem muito autoconhecimento, porque em alguns momentos, quando há embate, porque há embate, tá bom, gente? Muitos. Eu sei que você não tá combatendo comigo porque você não acredita em mim ou porque você quer só que o seu pensamento seja o correto. Não. Eu sempre tenho muita empatia de entender também qual que é a intenção dele em trazer dessa forma, qual que é a minha intenção de trazer dessa forma, né? Então, eu nunca olhei como rivalidade as nossas divergências, né? E eu acho que isso é importante porque hoje eu estava no escritório, no consultório médico, e tinha uma pessoa falando bem alto no WhatsApp, e essa pessoa, ela estava querendo convencer, pelo que eu entendi, acho que era marido, ex-marido, mas que o que ela falava estava certo, o que ele estava falando estava errado, e claro que, né, meu olhar comportamental, só ali, né, ouvindo, porque estava bem alto e do meu lado mesmo, as pessoas, elas querem mudar o outro, para que aquilo que ela acredita que é bom aconteça. E isso não acontece na nossa relação, né? A gente sempre teve essa questão de uma hora eu abro mão, outra hora você, outra hora a gente encontra. Tem um exemplo que eu gosto muito que você deu, que foi sobre que você tem uma ideia A, eu tenho uma ideia B, e juntos a gente constrói uma ideia C. Então, eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que a gente acreditar muito na família, né? Então, a gente luta demais pela nossa família, pelos filhos, por essa construção mesmo de família, que não existe família doriana, mas que tá tudo bem, né? Tá tudo bem em alguns momentos não estar bem. Acho que são esses pontos. Esqueci de algum? não sei. Esses são os Eu seus preciso pontos. gostar de você, né? Não Importante. obrigatoriamente, né? Eu Mas amo. vamos lá. Grande parte da audiência ou das pessoas que eu conecto, ou seja, estou dentro de empresas familiares, então é comum ter empresários, empresárias que trabalham com a família, seja marido, mulher, pai, filho, cunhado, essas coisas. Qual dica ou qual código que você traz para essas pessoas que são de fato fatores para ter mais sucesso, para trazer leveza, principalmente nas relações? Quando a gente fala de empresa, tá? Não vou ser muito fofinha dessa vez. Não vou ter muita amorosidade, mas eu juro que é com muita amorosidade. Eu sempre falo isso para as pessoas. Falo assim, olha, eu vou te falar uma coisa, mas é com amorosidade. Deixa o ego de lado. Primeiro porque a gente está falando que é uma empresa. Então, é um sistema maior que nós. Esse é o primeiro ponto, que tem vida própria. Se eu quisesse somente que a PARC acontecesse do jeito que eu quero, como eu quero, tava frita. Por quê? Porque tem um CNPJ por detrás disso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, autoconhecimento. Por quê? Porque, na maioria das vezes, é sempre responsabilidade responsabilidade nada, tô sendo fofinha, é culpa do outro. Ah, porque fulano não faz assim, porque ciclano não faz assado, porque meu primo, porque meu irmão, porque meu marido. Olha porque é seu, né? Tenha empatia que talvez o outro não esteja no mesmo estágio que você. Eu trabalho, né, em mentorias individuais com algumas pessoas que o sócio não faz. Então, eu trago assim, a sua jornada ela é diferente. Você está num nível de autoconhecimento diferente do outro. Então, tenha empatia. Respeite o tempo das pessoas.
Porque muitas vezes, e eu percebo isso, e eu sei que muitas vezes é com muita vontade que as pessoas elas querem sair. Eu descobri algo na minha vida, então eu quero que todo mundo descubra, eu quero que todo mundo faça. Só que eu falo, só ajude quem pede ajuda. Muitas vezes o outro ele não quer. Talvez ele esteja num outro momento. Então também respeite o tempo do outro. Não é fácil, mas eu acho que quando a gente trabalha autoconhecimento, existe já pesquisas que falam que empresas muito bem-sucedidas, líderes que hoje estão fazendo grande sucesso na sua liderança, é porque trabalha a parte comportamental, é porque trabalha a inteligência emocional. Então, não tem outro caminho. Eu sei de muitas ferramentas, fui fazer doutorado, PhD, eu acho importantíssimo tudo isso, mas se você não entender de ser humano, se você não entender como você funciona, uma hora isso não sustenta. É impressionante. A gente está chegando já a quase 20 episódios aqui e eu ouço de todos os empresários que o grande diferencial do negócio ou da gestão ou por que eles têm sucesso que tem é porque eles estão num papel de cuidar de pessoas. É isso. Né? Então eu recebi, inclusive há 2 episódios anterior, o Anderson, que toca violino, e não sei quantos episódios anteriores recebi o seu Carmo, que é o fundador do Sorvetão, que é maestro. E aí eu trago essa analogia, a gente falou sobre isso, né? Que o líder, no caso lá do maestro, ele está de frente para os músicos, cuidando deles, usando de todas as técnicas, habilidades, olhar para cada um para que eles sejam bem-sucedidos, para que saia uma música maravilhosa para agradar o público. Então, ou seja, o líder, ele está olhando e favorecendo a sua equipe e o desenvolvimento deles. E é eles que vão gerar esse resultado para o cliente final. Né? E aí você entende quando eu falo de ego? Eles deixaram o ego de lado, entre aspas, que a gente nunca tem que deixar, mas assim, baixou. Por quê? Eu não tô para ser visto, eu não tô aqui para ser aplaudido pela plateia. E sim, para esses músicos, né? Então, acho que é sobre isso, né? Muitas vezes, eu não consigo sair desse lugar porque eu quero receber. Eu quero receber os elogios, eu quero receber os aplausos, eu quero ser o melhor, eu quero ser visto. E aí, por que eu quero tudo isso? Porque existem questões comportamentais do meu passado, do qual eu não tive, e eu tô querendo agora recuperar isso dentro da minha empresa. Por isso que a gente tem que trabalhar o autoconhecimento. Você acha que um adulto que não curou a criança ferida, ele consegue ser um bom líder? Não, porque ele vai levar a criança todos os dias para trabalhar, para ser vista em algum momento, porque ela não foi vista. Não foi amada, não sei. E é assim, eu desenho para qualquer líder que hoje vem tendo algumas falhas, aonde está o buraco, se não curou ali a criança. Eu ouço muito dos empresários que essa jornada ela é muito solitária. Ou seja, ele se coloca lá no topo, muitas vezes tem o ego, tem a criança ferida, e de fato ele não tem... ele se isola, né, dentro da própria armadura, dentro do seu próprio castelo. O que você tem para dizer a esses empresários que acham que essa jornada de ser empresário, líder, ela é solitária? Eu vou falar exatamente como você me perguntou, como é que você consegue convencer as pessoas, né? Eu digo que esses líderes, eles precisam começar a andar com outros líderes num ambiente onde eles consigam enxergar que tem outras pessoas também que estão caminhando e tendo as mesmas dificuldades que ele, né? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que quando você se junta com pessoas... Não adianta se juntar com pessoas também que também tá com a armadura. Por isso que a gente gosta de trazer, né, os líderes ali dentro da formação. Eu achei lindo demais o último depoimento de um líder, onde ele falou assim, na formação avançada, né, que ele disse assim, como eu tô feliz hoje de poder conhecer um pouco mais da história e descobrir que eu não estou sozinho nas minhas dores. Percebe que a gente não estava ali falando de técnica? A gente estava falando sobre
como somos humanos, e a gente precisa cada vez mais isso, Bruno, porque aí eu vou voltar num gancho que você trouxe agora. As mídias sociais, a comunicação, tá trazendo muito que existem pessoas perfeitas. E tem muita gente que acredita nessa perfeição, do que está sendo vendido nas redes sociais, do 1 milhão que você bate em uma semana, da Porsche que você vai andar em 6 meses e da mansão que você vai morar em 1 ano. E aí, quando eu me vejo andando ainda com o meu carrinho, com a minha empresa, com a conta bancária que ainda não tá legal, eu falo, eu sou o cocô do cavalo do bandido. E aí eu entro em uma depressão profunda. Porque tá sendo tão vendido que existe algo. Não existe. Não existe. Eu faço mentoria com algumas empreendedoras aqui da nossa cidade e muitas da geração ali dos 25 anos, 30 anos, onde elas querem a coisa para amanhã. E eu vivo trazendo. A jornada é passo a passo. E eu gosto muito de trazer, inclusive, a metáfora do bambu chinês, que quando a gente abriu a Parque, um grande amigo nosso, ele trouxe, né? Essa metáfora que eu achei linda e faz muito sentido. O bambu chinês, quando você planta ele demora 5 anos para ele nascer. Porque é 5 anos com raízes profundas para baixo. Porque a hora que ele nasce, pode vir um vendaval, ele não quebra. Só que tem gente querendo ser um bambu, sem ter, com um toquinho assim de raiz. Ah, mas na primeira lapada vai pro chão. Vai. Então a gente precisa começar a entender que a jornada é passo a passo. Muito bom. O papo passou rápido. Passou? Já estamos chegando quase no final. Tá bom. E eu queria abrir esse espaço para você puxar uma pauta, falar de alguma pergunta que eu não fiz para você, ou até mesmo me fazer uma pergunta. Boa! Ixi, não preparei nada não, Bruno. Uma pergunta... Ah, eu vou fazer uma pergunta. Vai ter que falar. Você conta muito, né, sobre... Para as pessoas que eu vim primeiro, né? Para o desenvolvimento humano e depois te puxei, arrastei, amarrei, te enforquei e levei. Do qual eu tenho muito orgulho, né, de ter sido muito teimosa, né? Eu falo que eu sou teimosa mesmo, tem umas coisas que quando eu acredito, né, e é verdade, né? Às vezes eu falo para você alguma coisa em casa, olha, isso não vai dar bom, e aí eu sou teimosa, mas tá bom. E eu queria que você contasse, acho que eu nunca te fiz essa pergunta, nunca fiz mesmo. Como que é para você, né? Que veio de um outro mundo, né? Que não era do desenvolvimento humano. Como é que é? Como é que você sente tudo isso dentro de você, né? Hoje de ajudar as pessoas a se olharem, ajudar as empresas a trabalhar com isso. E aí, né? Quando você era criança, você queria ser jogador de futebol. Depois foi trabalhar em grandes empresas. E aí, pela minha teimosia, te joguei. E é claro que não coloquei um revólver, você foi também porque você quis, mas você disse esse sim para você. Não foi para mim, não foi para me agradar, não foi pela nossa família. E aí, senhor Bruno, como que é viver tudo isso já há 16 anos? Sem chorar. Brincadeira. Para mim é muito bom. Eu me sinto privilegiado. Eu falo, e aí é uma sensação, é difícil de explicar com palavras. Eu me sinto uma pessoa muito especial, especial mesmo, privilegiada. Para mim, ter essa abertura de me conhecer, para mim é fantástico. Eu sou apaixonado, alucinado. Não significa que eu não tenho medo, muitas vezes, insegurança de olhar para as minhas questões, mas faço e continuo fazendo isso. Mas a sensação que eu tenho é uma sensação e um sentimento de realização. Hoje é difícil encarar o que eu faço como trabalho, né? Porque está muito conectado com um propósito. Então, eu me sinto extremamente realizado. A gente estava conversando ontem, né? Que a gente não tem a dimensão do que a gente faz, o quanto que essa vida nossa intensa
no olhar do desenvolvimento humano, do cuidar de pessoas, de empresa, de impactar positivamente a vida dessas pessoas, a gente não tem noção de o quanto que isso reverbera para outras pessoas, o quanto que isso muda gerações, o quanto que isso muda as empresas, mas hoje, depois de muito tempo, eu consigo estar muito confortável de saber, de estar por isso pelos motivos certos, ou seja, não tem mais o ego, não tem a vaidade, a necessidade do palco, do reconhecimento, e é interessante que a gente trabalha, característica nossa, a gente trabalha muito em prol dos outros, sem esperar o feedback, sem esperar, nossa, você mudou a minha vida. Apesar da gente ouvir muito isso, não é o que a gente busca, não é sobre isso, né? Não. Porque quando que a gente está entregando com muito amor tudo que a gente está fazendo, se torna leve. Muitas vezes tem, lógico, tem muito desgaste emocional, físico, porque a gente está lidando muitas vezes com muitas dores, situações complexas, que exige muito da gente a atenção. E aí equilibrar a vida pessoal, familiar, com tudo isso é muito difícil. Mas hoje eu me sinto, assim, muito, muito, muito realizado. Não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja isso. E ainda tenho a sensação que a gente está engatinhando, né? É. São 16, 18 anos, algumas milhares de pessoas que a gente já conviveu, impactou, mas eu ainda vejo a gente se desenvolvendo muito, e isso é muito interessante, porque cada passo que eu dou, que a gente dá no nosso processo de autoconhecimento, eu percebo que a gente tem mais ferramentas para ajudar outras pessoas. Sim. E o mais doido disso tudo é quando que a gente tem um novo insight, trabalha alguma questão interna, se aproxima alguém que está precisando desse recurso. Então, não tem outra palavra que não seja me sentir especial de viver todo esse propósito. É muito interessante porque Bruno passou por um processo há uns 3 meses atrás, né? De algo que estava acontecendo na vida dele. E eu disse pra você, você lembra, Bruno, era algo que você não gostaria de ter passado. Mas eu falei, agradeça por você estar passando. Porque a partir do momento que você passa por isso, você vive isso internamente e você pode ter mais recursos ainda para ajudar as pessoas, né? Eu queria muito agradecer, né? Vou me emocionar agora. A nossa psicóloga semana passada falou assim pra mim: vocês estão tão unidos, grudados, que acho que vocês não entenderam ainda quem é quem, né? De tanto que a gente abraçou essa missão juntos. Eu via sempre meus pais trabalharem junto, mas sempre num caos, né? Sempre eles brigavam muito. Você também, seus pais não também trabalham juntos, né? Não sei como que era na sua infância olhar ver eles, mas a gente veio de um modelo de família onde os pais trabalhavam juntos, mas eu nunca pensei, né? Em trabalhar junto com meu marido dentro dos meus sonhos de menina, não tinha pensado nisso. Eu queria casar, queria ter filho, queria ter família, mas trabalhar junto, não. E hoje ver o quanto a gente anda junto, o quanto a gente caminha junto, o quanto um ajuda o outro. Talvez a profissional que eu sou hoje, ela tem muita gratidão pelo profissional que caminha do lado dela. Pelo profissional que disse sim para ela. Porque a gente não é solitário. Não é solitário. Muitas vezes, diante de um desafio que eu tenho, você tá ali do lado de fora para mostrar, porque você vive o mesmo mundo que eu. E assim sucessivamente. Então, a nossa troca, ela é riquíssima. Eu realmente sou muito grata. A gente conversa muito sobre trabalho, né? As pessoas falam assim, em casa não se fala sobre trabalho, mas é tão leve, né? É tão gostoso, é tão prazeroso. Então, muito obrigada por você ter dito sim. Acho que a nossa história já era para ser assim mesmo, né? Já estava escrito, porque é tudo tão. Eu sinto, eu sinto, eu sinto a nossa missão, o nosso servir. Então, muito obrigada.
Muito obrigada mesmo. Muito bom. Essa hora que o apresentador não tem muito o que falar, só sentir, se emocionar. Eu também agradeço demais por você abrir esses caminhos e feliz é o homem que pode se colocar vulnerável para sua esposa. E eu vejo que essa é uma dificuldade de muitos homens e eu consigo de fato ser eu, colocar meus pontos de fragilidade, para você também me apoiar, mostrar caminhos e a gente crescer junto. Então, acho que essa intimidade que a gente tem, acho que é nosso grande diferencial. Então, realmente é uma simbiose que está tão conectado que a gente não sabe mais o que é de quem, o que é. Então, obrigado. E para a gente fechar, deixa aí como que as pessoas te acham. Boa. Inclusive, eu estava conversando com as meninas hoje de manhã do marketing, do comercial, e a gente vai entregar um presente para os nossos seguidores aqui, a galera que está assistindo. Entra lá no @PaulaSintraTreinadora. Me dá um oi lá. Eu vou disponibilizar para vocês um diagnóstico, um raio-x aí, hein? Do seu padrão de comportamento. Vamos começar entendendo primeiro o padrão. Para depois a gente entender de onde vem, para depois a gente... Mas é um presente que eu quero deixar aqui para todo mundo. Independente de quando você for assistir esse podcast, manda uma mensagem. @PaulaSintraTreinadora e fala: Paula, eu quero o diagnóstico. Faço questão de fazer aí. Vai te trazer muita clareza e a gente vai entregar também aí um passo a passo diante do meu padrão, como é que eu faço para mudar algumas questões. Presentaço aí. Muito bom, obrigado pelo presente, obrigado por estar aqui presente, também sempre me apoiando, que seja o segundo bate-papo de muitos, de tempos em tempos. Quero ter você aqui. E vão lá, sigam a Paula, tem conteúdos riquíssimos sobre desenvolvimento humano e também através dela segue um pouquinho a rotina dela, a nossa, seja... A loucura, a loucura. A loucura, é isso aí. Chegamos ao final de mais um podcast, mais um episódio do Código Empresarial. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem um episódio novo. E você ativando as notificações, você recebe em primeira mão. E se esse conteúdo foi relevante para você, dá uma curtida e encaminha para aquelas pessoas que você acredita que possa se beneficiar com esse conteúdo. Grande abraço!